É muito bom termos esta oportunidade de conversar a respeito das coisas do nosso Deus, através da palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Isso não é um culto, é um momento quando eu converso com as pessoas para ver se eu posso chegar bem pertinho de você, ver se eu posso abrir o meu coração para que o seu coração receba o que é a verdade de Deus para nós. E estamos continuando hoje o que nós iniciamos no mês passado. Temos uma reunião por mês só, para eu poder ajudar você a viver a realidade do Evangelho no seu dia a dia. Esse é o objetivo desse ensinamento. Hoje, o título é Uma Nova Condição no Deserto. Uma nova condição no deserto. Eu vou explicar o que é deserto, o que é condição, e principalmente dando um quadro do Antigo Testamento. Eu tenho ficado bastante preocupado ultimamente porque os cristãos estão indo para o Antigo Testamento e procurando fazer que o Antigo Testamento se enquadre no Evangelho. Jesus Cristo disse que isso não funciona. Ele disse, se você pegar um remendo de pano novo e colocar numa rotura de velho, a rotura fica maior cada vez. E isto acontece toda vez que você vai para o Velho Testamento, pensando que o Velho Testamento é o Evangelho. O Velho Testamento tinha o seu lugar, mas ela é descritiva da obra de Jesus Cristo em nossas vidas. Só para dar você uma ideia do que nós vamos conversar hoje. A condição, uma nova condição no deserto. Senhor, agradecemos a Ti por Tua palavra, pelo Espírito Santo e por esta oportunidade de podermos conversar juntos sobre a verdade em Jesus Cristo. Aceita os nossos agradecimentos e ajuda-nos para que possamos não atentar para o que Bernardo fala, mas ouvir o que o Espírito Santo fala em nossos corações. Em o nome de Jesus. Amém. Um moço me ligou esta semana e disse para mim, irmão Bernardo, eu não estou entendendo nada da verdade, pois 2 anos eu estou suplicando a Deus para me mudar, Ele não me mudou até agora. Eu disse, claro que não, irmão. Disse, como claro que não? Eu pedi com toda sinceridade. Eu disse, mas você está pedindo a Deus fazer algo que Ele não pode fazer. Será que existem coisas que Deus não pode fazer? Sim. Ele não pode mudar você. Ele deu todas as condições em Jesus Cristo para você se mudar. Mas Deus não pode mudar você. E ele ficou muito assustado, esse jovem. E falou, mas irmão Bernardo, então eu estou orando errado. Eu disse, está mesmo. E não se assuste se eu digo que isso é comum. Quantas vezes você já disse, é minha mulher que é ruim. Eu podia ser um bom cristão se não fosse minha mulher. Ou a mulher diz, olha, se meu marido não bebesse tanto, eu podia ser um bom cristão. Não podia, não. O problema não é o seu marido, não é sua mulher, é você mesmo. Quando eu falo isso com as pessoas, eles ficam, não, eu sou perfeito. Não. Irmão, um dos maiores problemas nossos é reconhecer o estado do nosso próprio coração. E Jeremias disse que ele é enganoso acima de todas as coisas. Então, observe.
Por que eu disse que Deus não podia mudar aquele moço? Porque aquele moço vivia na alma. E estamos falando durante 11 anos já da diferença entre alma e espírito. A diferença que existe entre uma vida real em Deus, uma vida espiritual e uma vida religiosa. Mas as pessoas continuam do mesmo modo. Por quê? Porque ainda eu não consegui que você entendesse o que é viver na alma ou viver no espírito, viver segundo Deus. De modo que hoje eu espero que eu consiga mostrar isso um pouco melhor. No ensinamento passado, chamado provisão no deserto, eu mostrei você descrevendo o templo do tabernáculo de Moisés no deserto, como é que você pode viver o evangelho no seu dia a dia. Se você tem alguns dos nossos ensinamentos no Tauá, em julho, onde nós mostramos por que Israel não entrou em Canaã, você vai lembrar que eu falei que Israel, ainda que foi liberto do Egito, se tornou escravo do seu próprio coração, do seu própria alma, da sua própria condição interior. Por isto que eles não entraram em Canaã. Bom, isso para nós importa pouco. Só que é exatamente em razão disso que grande parte dos cristãos não sabem viver o evangelho na prática do dia a dia. Por quê? Porque vivem o evangelho, ou vivem a Bíblia, vivem o ensinamento da Bíblia, segundo o seu pensamento, segundo o seu sentimento, segundo o seu próprio desejo. Esse é um problema seríssimo para nós. Não temos nenhuma condição de entender as coisas de Deus pelo intelecto, nem pela emoção. Quantas pessoas vão para a igreja e dizem, mas foi maravilhoso, eu senti. Mas no outro dia, está daquele jeito, bem embaixo. Você sabe que falam de baixo astral, alto astral, né? A gangorra do diabo na sua alma. Ele está de uma banda, você está no outro. Às vezes ele está em cima, você está embaixo, e ele está te apontando, você está, não presta. Depois você vai, me acorde, Jesus! E você vem em cima um pouquinho e o diabo está lá embaixo e diz, está vendo, diabo? Não é assim que vive o evangelho. Está entendendo? Eu sei que parece esquisito isso. Mas isto é a realidade que eu vejo na vida de muita gente. E eu quero ver se eu consigo ajudar você a não viver dessa forma. Isto é viver na alma. Deus te deu o evangelho para você viver nele todos os dias da sua vida. Jesus Cristo veio aqui, morreu, ressuscitou para você viver totalmente livre da corrupção que Satanás lançou no jardim do Éden. Eu falei, totalmente livre. A pessoa diz, não acredito nisso não. Claro, eu sei. Eu vivi muitos anos não acreditando. Só que agora eu descobri como é que é. Como é que é? É viver segundo o Espírito. Não sei disso também, então eu vou ver se ajuda você. E o problema daquele moço que eu te falei, que durante 2 anos está suplicando Deus me mude e Deus não fez, é porque Deus não pode mudar você. Você tem que decidir.
Quando Israel recusou, por murmuração e rebeldia, a entrar na provisão que Deus deu em Canaã, ficaram durante 40 anos no deserto e morreram lá. Sofreram toda espécie de problema. Porém, Deus não os largou. Deus falou com Moisés: Moisés, constrói um tabernáculo. Foi uma espécie de tenda. E eu vou me presenciar com Israel todos os dias, de noite. Eu não vou mostrar a você o esquema do tabernáculo agora, mas é mais ou menos assim. Suponhamos que isto é uma parte dela. Isto chama-se o átrio, esse retângulo aqui. O tabernáculo era um pedaço dentro dessa área, que era um outro retângulo. Nessa outra retângulo, que era o tabernáculo propriamente dito, Deus colocou alguns objetos de mobília, de ouro, que mostram para você como Deus opera no seu espírito dentro de você. Mas naquele retângulo ao redor, chamado o átrio, mostra você na alma. As pessoas têm muita dificuldade de distinguir ou diferenciar alma e espírito. Eles não sabem quando eles estão no espírito e quando estão na alma. Porque a nossa alma dentro de nós, e olha, alma e espírito é você verdadeiro. Isso que você vê aqui não é Bernardo, não. Bernardo é dentro disso aqui. Bernardo é alma e espírito dentro disso aqui. Quando você morre, o seu corpo vai para o cemitério, você não. Graças a Deus, não. O seu espírito e a sua alma continuem eternamente. Deus vai lhes dar um corpo especial, chama-se corpo glorificado lá na frente. Mas observa, o real você é feito para viver para sempre junto a Deus. A única razão por que nós estamos no mundo é que Deus está nos dando uma chance, uma oportunidade de decidir se vamos viver sempre com Ele ou não. Foi muito bonito em Campinas recentemente, eu já falei isso antes, mas eu vou repetir. Tinha uma senhora de idade, uma bisavó, sentou pertinho de mim, assim como essa menina. Eu estava lá em Campinas ensinando desse jeito, e essa senhora estava lá no sábado de manhã. E no sábado à noite também ela voltou e ficou lá, e olhou e ouviu tudo. Quando eu terminei no sábado à noite, ela levantou, veio para mim e disse: irmão, muito obrigado. Muito obrigado. Só isso. E foi embora. Quando ela chegou em casa, ela falou com o pessoal dela: eu quero tomar vinho. Senhora, mas vó, essa hora, o senhor querendo tomar vinho? A senhora não tem esses costumes? Ah, mas eu estou em festa. Eles perguntaram: festa de quê, vó? Escute o que ela disse: eu passei toda a minha vida procurando Deus. Hoje eu achei Deus. Eu estou em festa. Ela dormiu em festa. Agora escute. De manhã eles acharam ela morta. No banheiro. Por quê? Porque ela decidiu que queria ficar com Deus para todo sempre. Ah, você e eu estamos 1 segundo da eternidade só. Onde você vai passar a eternidade? Se você ouvir atentamente o que eu vou te dizer, você decide para todo sempre onde você vai passar a eternidade. Preste bem atenção então. Eu disse que Israel não entrou em Canaã porque viveu a seu modo.
viveu na alma. Disse também que, da mesma maneira, muitos cristãos não sabem viver o Evangelho no dia a dia porque vivem na alma. Chama-se vida religiosa, seguindo doutrinas de homens ou seu próprio raciocínio e pensamento. A palavra de Deus não é um livro para ser estudado. É um livro para ser vivido. Ou seja, é um livro de receitas de vida. Entendeu? Mas por que foi que Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim e achareis descanso para vossas almas. Por que ele não disse descanso para o seu espírito? Porque o seu espírito não fica cansado. O que cansa você é a alma. O seu jeito, o seu modo de fazer as coisas, isso é cansativo e desastroso. Quando alguém chega a Jesus Cristo e aceita que Ele morreu por eles, imediatamente é vivificado o Espírito naquela pessoa. E a partir de então, essa pessoa tem condições de viver eternamente em comunhão com Deus. Mas o problema da alma é muito sério. Vai para 1 Coríntios capítulo 10. Vamos começar ali a olhar na Bíblia. Se não tiver Bíblia, não tem problema. Pode escutar que eu vou ler direitinho. Verso 13. É um versículo que muitos cristãos leiam, mas não sabem o que é e como é que é. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 10, verso 13. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Eu pergunto a você, isso é verdade ou não? Claro que você vai dizer, é verdade, parei. Como é o livramento? Que provisão Deus deu para você ficar livre do problema da sua alma? Ele te deu um espírito vivificado. E toda vez que você está na derrota da alma, o Espírito Santo vai lembrar você que não é por aí. Ele sempre sugere como você pode sair do aperto, do problema. Você se lembra que no último ensinamento nós falamos de 1 João 1,9 que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de alguma coisa. Todos os pecados. Ele faz
com que aquele mal, aquele passado não existe mais. Deus não simplesmente arquiva o processo, Ele cancela o processo. Não existe mais. E aquele que pede perdão de Jesus Cristo é livre de todo o processo do pecado. Por isso que eu falei que no tabernáculo, no átrio do tabernáculo, a primeira peça de mobília chamava-se o altar de bronze. Não importa com os símbolos. Eu sou obrigado a usar símbolos neste momento, porque no mês que vem eu vou iniciar o ensinamento do o que se acontece no seu espírito, no tabernáculo. Mas toda vez que alguém de Israel chegava no átrio do tabernáculo, a primeira peça que ele via foi um grande altar de bronze. E neste altar, ele levava para ser oferecido o seu cordeiro. Jesus Cristo é o seu altar. Jesus Cristo é também o seu cordeiro imaculado. E toda vez que você sente que necessita de perdão, diz, oh Deus, eu te agradeço por Jesus Cristo. Perdoa-me, eu fui errado. E o que Deus faz? Ele recebe Jesus Cristo em seu lugar e você fica livre. Entendeu? Mas quando a pessoa chegava no altar e oferecia o cordeiro, lá um pouco mais além tinha uma grande bacia de bronze. E é essa bacia de bronze, eu lamento, não importa com os símbolos, essa bacia de bronze tem um significado na sua vida. Foi a única peça do tabernáculo que tinha água. Vai para Êxodo capítulo 30. Êxodo, o segundo livro do Antigo Testamento, verso 30. Capítulo 30, perdão. Êxodo 30. Êxodo 30. Verso 18. Êxodo 30, 18. Farás também, além do altar, uma bacia de bronze, que com o seu suporte também de bronze, para lavar, pô-lo-á entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Eu tenho ficado bastante preocupado em razão de que as pessoas ainda acham que o seu pastor ou o seu líder vai falar para eles diante de Deus. Eu não vou estar lá para segurar a sua mão no último dia. Nem o seu pastor, nem o padre, nem ninguém. Você tem que comparecer diante de Deus sozinho. E você mesmo dará conta de si mesmo para Deus, diz Paulo. Verifica. A bacia de bronze, cheia de água, tinha um significado igual Romanos capítulo 8, onde Paulo fala do batismo nas águas. Por que se colocava água nessa bacia? Água, em termos do Evangelho,
E em termos de o que Deus fez com Israel, água sempre significa rompimento, separação do passado. Quando Deus livrou Israel do Egito, eles passaram pelo Mar Vermelho. Deus, você lembra, fechou o mar e não havia como voltar para lá. Porque nunca mais Deus abriu o Mar Vermelho. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador e é batizado nas águas, isto não é para ser membro de uma igreja. Isto é um significado de que você rompeu com o passado e agora você vive uma novidade de vida, uma nova condição. Se você não entende, vai para Romanos capítulo 8. Vamos achar isso rápido, para você não imaginar que Bernardo inventa muito. Romanos 8. Perdão, Romanos 6. Romanos 6. Bom que eu não sou apresentador de TV, viu? Porque eu erro muito. Romanos 6, verifica aqui o que Paulo fala. Verso 4, Romanos 6, 4. Fomos, pois, no batismo, sepultados com Jesus na morte, pelo batismo nas águas, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também, observe bem, assim também andemos nós em novidade de vida. O batismo nas águas não é o fim de um processo. É o início de uma vida nova em Deus. E toda vez que aquele pessoal que oferecia o cordeiro no altar chegava lá para ir adorar a Deus no tabernáculo, primeiro eles tinham que passar pela bacia de água. Ou seja, eles tinham que... Aquela bacia era uma demarcação entre a vida antiga e a vida nova que Deus lhes oferecia, a nova provisão de Deus. Eu sei, como você, que a nossa alma é o grande problema. Ela sempre nos atrapalha. E entenda, essa atrapalhada não é que Deus quer, mas Deus deu você uma alma. As pessoas pensam para mim, irmão, se a alma do homem é tão problemática assim, por que Deus não destrói a nossa alma e nos deixa só com o espírito? Você sabe por quê? Como você vai sentir e saber e conscientizar-se de você mesmo sem alma? A sua alma é que dá a você consciência de você mesmo, os seus desejos. E principalmente é na área da sua alma que existe o livre-arbítrio. Ou seja, o direito, a condição de você decidir para Deus ou não. E quando o povo passava aquela bacia, eles decidiram deixar a condenação do pecado da vida anterior para trás. E agora encarar somente o que Deus ia fazer para eles no Espírito. Porque no tabernáculo, a presença de Deus estava só sobre o tabernáculo, não sobre a alma. Só sobre o tabernáculo. E lá dentro do tabernáculo tinha coisas magníficas que eu vou explicar depois. Mas eu fiquei um pouco perplexo. E quando eu sou perplexo, eu não vou estudar
nos livros sagrados. Assim, comentários, o que fulano falou, que eu não tenho essa biblioteca. Eu tenho uma biblioteca chamada o Espírito Santo. E eu vou para ele, eu pergunto a ele. Sabe qual era a minha perplexidade? Olha, naquele versículo de Êxodo 30 que nós lemos, disse que tinha uma grande bacia de bronze e tinha água na bacia para o sacerdote lavar os pés e as mãos. Falei, bom Deus, então é só o pastor e o padre que têm que ser direito? Eu sabia dentro de mim que não podia ser assim. Eu sabia que quem tem que ser direito sou eu. Não é o líder, sou eu. Quem tem que entrar no Espírito sou eu, não os outros para mim. E sabe que Deus me falou, Bernardo? Pedro falou que nós fomos feitos sacerdotes da nossa própria confissão. Agora observe uma coisa. Agora observe uma coisa. Quando você aceita Jesus Cristo, aceita o que Ele fez por você e Ele fez tudo para você, você não tem nada a fazer. Quando você aceita isto, a partir daquele instante, você é pessoalmente responsável por sua vida em Deus. Você é pessoalmente responsável pela maneira que você vive ou rejeita a verdade de Deus. Não é a verdade dos homens, é aquela verdade que Deus põe aqui dentro. Você sabe que está certo. Você vai viver de acordo ou vai rejeitar? Você é pessoa, ninguém pode obedecer a Deus por você. Você tem que obedecer sozinho. A partir do momento de você aceitar Jesus Cristo e ser batizado nas águas, você é sozinho responsável por sua vida em Deus. Mas esta bacia foi colocada entre o altar e o tabernáculo, na área do átrio, que é a alma. Deus ama você tanto. Ele sabe que você tem problema na alma. Ele sabe que o que você pensa é muito atrapalhado. Ele sabe que você fica muito no emocional. Mas Ele te deu Jesus Cristo em teu lugar, como seu altar e sacrifício. E Ele te deu também uma bacia, uma condição de romper com o passado e encarar a frente de uma nova condição em Deus. Por isso que eu chamo isso de uma nova condição no deserto. Mas vai para Êxodo 38, você vai descobrir uma coisa a respeito dessa bacia que é muito interessante. Isaías 38 agora. Eu não vou ficar passando as coisas para frente e para trás para você, não. Êxodo, hein? Êxodo 38, desculpe. Segundo livro, Êxodo 38. Não importa com os símbolos, importa com a verdade que estou dizendo a você. Isso vai assustar, eu espero que assuste todo mundo. Mas vai assustar alguns, mulheres, claro. Observe o que eu digo. Êxodo 38, 8. 38, 8. Moisés fez também a bacia de bronze, observe, com o seu suporte de bronze, 2 espelhos
das mulheres que, eu falei que ia assustar vocês, né? Que se reuniram para ministrar à porta da tenda da congregação. Agora, claro que esses espelhos não eram de vidro, eram espelhos de bronze que eles trouxeram do Egito. As mulheres eram escravos lá também, mas eles aprenderam com Cleópatra de olhar no espelho. É claro que só mulher que faz isso. Homem nunca olha em espelho. Observe por que eu disse que só as mulheres, e aprenda uma coisa. Antes que o irmão diz, tá bom, eu estou fora. A vaidade não é só olhar para ver se está bonito. Não é só isso. Não é só olhar a aparência. A vaidade é uma coisa característica da alma. E, lamentavelmente, muitas pessoas cultivam a sua profissão simplesmente por uma vaidade. Sucesso. Eu sou alguém. Compreende? A característica vaidade tem as suas influências em todos os aspectos do procedimento da nossa alma. Ou seja, do que pensamos, do que sentimos, ou do que desejamos. Eu quero ser o maior. Tá bom, vaidade. Entendeu? Moisés disse, mulheres, esses espelhos que vocês têm, vocês só olham para vocês. Eu quero que vocês olhem para o tabernáculo, para Deus presente com vocês. Dê-me esses espelhos aqui. E ele deu os espelhos, eles fizeram um grande fogo e derreteu tudo e fez a bacia de bronze dos espelhos das mulheres. Ou seja, para eles saberem que a vida em Deus não é exterior, não é da aparência, é da realidade do interior do espírito do homem. Nunca imagine você que você já está chegando lá. Esse aqui, ó, eu sou melhor. Pessoas assustam muito porque eu falo que eu estou aprendendo. Todo dia eu tenho que aprender com o Espírito Santo mais alguma coisa da verdade de Deus na realidade do homem interior. E é isto que eu quero que você entenda. Quando eu estava meditando sobre isto, o Espírito Santo me levou para 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Novo Testamento de novo. Como vocês vão ser craques em descobrir onde estão os livros, né? 2 Coríntios, capítulo 5. Os primeiros 5 versículos só. 2 Coríntios 5, 1. Observe bem a primeira palavra. Sabemos. Será? Será que sabemos? O que é que sabemos? Eu vou desafiar você agora. Será que você sabe? Dentro de você, aqui no interior de você, isso que eu vou ler. Paulo disse que, sem nenhuma dúvida, aquele que é em cristão sabe. Sabe o quê? Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus.
Só um parêntese aqui. Ele disse que existem duas condições dentro de você. Uma condição que ele chama de a casa terrestre. Essa é sua alma. Tudo o que é relacionado com as coisas por aqui. Mas você tem também um edifício não feito por mãos, eterno no céu. Por que ele usa a palavra edifício? No original, a palavra edifício significa habitação em vias de preparação nos valores eternos. Ou seja, Deus está construindo uma condição dentro de você que é eterno, com valores eternos. O que você vai ter quando chega lá? Jesus Cristo, quando ele subiu para o céu, ou antes um pouco, ele falou com os discípulos, olha, eu vou embora, mas eu vou preparar você um lugar. Eu estava semana passada em Campina Grande, Paraíba, e quando eu falei com as pessoas que não vamos ser todos iguais no céu, pessoas querem me bater. Claro, não literalmente, mas que isso? Que coisa, claro que vamos ser todos iguais no céu. Ah, não. A Bíblia não diz isso. Como vai ser a diferença do seu lugar no céu, do meu lugar no céu? Será que o meu vai ser melhor do que o seu? Não. Ele vai ser diferente porque eu estou trabalhando na palavra? Não. Eu vou mostrar a você, mas vamos continuar a leitura. Verifica, o Espírito Santo está criando, construindo, preparando uma casa dentro de você, chama-se o seu Espírito, que vai durar para todo sempre com Deus. Agora vamos ver o que ele diz. Eu vou ler de novo o primeiro versículo, que é muito bonito. Sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus, um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E, por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por ser revestido da nossa habitação celestial, se, todavia, fomos encontrados vestidos e não nus. Há a possibilidade de você ser nu no céu. Irmão, será? Bom, você que sabe. Eu quero ser vestido, eu vou mostrar a você isso daqui um pouquinho. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Voltamos páginas da sua Bíblia para 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. Eu vou lhe mostrar como ser vestido no céu e não nu, tá bom? Claro que você não quer saber, mas eu vou mostrar assim mesmo. 1 Coríntios 3, 15. Não, 10. 1 Coríntios 3, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor.
e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo, não vai ser não, mas está sendo revelado pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Eu pergunto a você, a sua casa no céu vai ser feita de cinzas? Por que feito de cinzas, irmão Bernardo? É porque palha, madeira, feno, só deixa cinzas se botar o fogo. E que fogo é esse? O fogo da justiça de Deus. Que justiça? Que fogo? Olha, irmão, você constrói a sua casa eterna todo santo dia, todo momento da sua vida. Como? Obedecendo o que Deus lhe diz no seu espírito. Se você obedecer o que Deus diz, você está construindo com valor eterno, de submissão e obediência à palavra. Se você não, tá bom, ninguém te obriga, só que a justiça de Deus provará o seu coração. Por isto que naquele capítulo de 2 Coríntios 5, Paulo disse, olha, nós temos dentro de nós nesse corpo, duas condições de vida. Uma condição terrestre, que é a alma, e uma condição de espírito, que é feito por Deus com os valores eternos. Como é que vamos viver? Porque nós devemos estar ansiosos para viver com Deus eternamente. É claro que todo mundo aqui está ansioso para ir para o céu, né? É claro que se você não liga com as coisas daqui, né? Eles não têm valor nenhum para você. Dinheiro não tem, profissão não tem, então não tem valor nenhum. Não estou dizendo que seja errado, mas eu estou dizendo que existe uma motivação, uma condição superior. Ou seja, olhando e vivendo segundo o mundo, segundo os valores da terra, você apenas fica na alma. Você fica na alma. Quando Deus somente se relaciona com você no seu espírito, é impossível, repito, impossível você relacionar com Deus no pensamento. É impossível você relacionar com Deus na emoção, na área da sua alma. A sua alma só relaciona você com você mesmo. Para relacionar com Deus, que é Espírito, você tem que atentar para o Espírito. Olha, volta novamente para 2 Coríntios, agora capítulo 4. Eu acho que eu vou parar aqui, porque senão vocês cansam de olhar. 2 Coríntios 4. Nós temos que ir para um outro auditório onde é menos quente, né? Todo mundo disse, amém, irmão.
2 Coríntios 4, 17 e 18, eu acredito que vocês vão dizer, isto é minha experiência. Será? 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, não é? A tribulação para você é só leve, né? E passa, né? Irmão, olha para mim, irmão. É assim que é jeito, né? Eu vejo como é leve. Eu vejo como é leve nos telefonemas que eu recebo, as pessoas chorando e totalmente arrasados, tem problemas, não sabem sair. É leve. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Existe uma doutrina nas igrejas que diz que enfermidade é para a glória de Deus. Então, essas pessoas devem orar para ser cada vez mais enfermos, né? Para Deus ser mais glorificado. Se você imaginar que o seu sofrimento, a sua aflição, cria glória para Deus, então ora para Deus afligir você cada vez mais, para você ficar cada vez mais pesado. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, nós sabemos que a tribulação momentânea produz eterna glória. Como? Agora ele vai dizer, como que você sai do problema. Observa o que ele diz. Eu vou ler os dois versículos juntos. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Como? Não atentando nós nas coisas que se veem. Essa é a forma. Você já ouviu eu falar muitas vezes, eu não observo as minhas circunstâncias. As minhas circunstâncias adversas não têm nenhuma influência na minha vida. Por quê? Porque eu vivo conforme o que Deus diz no meu espírito, não conforme a circunstância que me enfrenta. Então ele disse, você vai ter qualquer e toda tribulação e dificuldade é momentânea e leve se você atentar não na circunstância, não no problema, e sim em que? Observa. Mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais. E as que se não veem são eternas. Irmãos, o único objetivo deste ensinamento de hoje é para ver se eu posso dar a você uma pista de como viver segundo o Espírito de Deus em você. E não segundo o que você pensa, ou sente, ou vê. Quando Israel passava o altar e passava a bacia de bronze, que ficava atrás deles, só tinha lá na frente deles a presença de Deus no tabernáculo. Aquele tabernáculo significa o espírito do homem. Dentro daquele tabernáculo eram peças de ouro, que significa divindade, maravilhosas. Mas o povo não entrava lá. Ou seja, eles apenas pela fé via o que não se via. Eles estavam atentos
para aquilo que não se vê, que estava no Espírito. Você nunca vai poder decifrar e mexer com o que está no seu Espírito. É só Deus que opera no seu Espírito. Mas a partir do mês que vem, eu vou mostrar a você como é que ele mexe no seu Espírito. E como é que você vai tirar proveito disso. Mas observe, você nunca, repito, nunca, vai viver a vida de Deus, viver o Evangelho conforme o que você pensa, como o que você sente. Deixa eu mostrar mais ou menos o que acontece. Você nunca sentiu condenação? Já sentiu? Não. Claro que você não sabe o que é condenação. Ninguém nunca entrou em condenação por nada, né? Paulo diz que agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Jesus Cristo ensinando Nicodemos o Evangelho, ele disse, olha, Deus me mandou aqui, Deus enviou o seu Filho aqui, não para condenar ninguém, mas para salvar todo mundo. Eu não julgo ninguém, eu não condeno ninguém. O que eu digo é, olhe para Jesus Cristo, Ele perdoa tudo, Ele não condena, Ele perdoa. Mas quando Satanás aperta você, e você se sente no baixo astral, daquele jeito, eu não sei, eu não presto, eu não posso viver o Evangelho. Claro que você nunca sentiu assim, né? Nunca. Estou vendo? Nunca. Nunca sentiu arrasado por dentro. O que você faz? Se você ficar olhando aquela condição, você vai água abaixo cada vez mais. Mas o Espírito Santo que está dentro de você vai dizer, Bernardo, João disse, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar-nos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oh, eu esqueci, claro. Então eu atento para o meu espírito. Ao invés de ficar abaixo assim, eu disse, Deus, muito obrigado por Jesus. Obrigado por teu perdão. Eu te agradeço de novo. Você passou para o Espírito. E saiu da alma. Entendeu? É simples assim. Viver na alma é viver conforme o que você pensa, o que você sente. Mas viver no Espírito é viver segundo o que Deus diz aqui no seu Espírito. Deu para entender um pouquinho? Deus ama você. Ele fez tudo por você em Jesus Cristo. Mas enquanto você ficar na vaidade da sua alma, achando que você é grande coisa. Eu não sou grande coisa. Eu tenho um que é grande coisa. Chama-se Jesus Cristo. E Ele fez tudo por mim. Eu preciso me atentar para as coisas que não se veem, as coisas que Deus está operando no meu espírito. Isto que é eterno. Verifica. Paulo disse em 2 Coríntios 5, aqueles versículos que nós lemos, que nós temos uma casa terrestre. É aquela alma relacionada com as coisas daqui da nossa vida. Deu para entender isso? Deu? Mas você também tem um edifício, ou seja, uma habitação do Espírito que Deus está preparando para você viver eternamente. Por que eternamente? Porque Deus é Espírito. E observe uma coisa, tudo o que Deus faz é eterno. Ela não é relacionada com o tempo. Tudo o que Deus faz no seu espírito é para todo sempre. Não vai mudar nunca. Então, preste atenção no que Deus está construindo no seu espírito. E a sua casa eterna não vai ser cinzas, não, Senhor.
Você não vai ficar nu lá, não, Senhor. Você vai ficar vestido do amor e da grandeza do seu Deus. É tudo muito simples. Quando você, ao invés de olhar a você, olhar para Deus. Nunca fica olhando para você, a sua condição. Você vai ficar de mal a pior. O segredo é agradecer a Deus sempre. Louvar a Deus sempre. Não importa o que vem para o seu lado. Agradeça a Deus que Ele tem tudo sob controle para você. Ele cuida de você. Por isso que o apóstolo Pedro disse, lançando sobre Deus toda, ouviu? Toda a sua ansiedade, porque Ele, o Deus onipotente, tem cuidado de você. Em capítulo 39 de Gênesis diz assim, e José foi escravo na casa do seu dono Potifar, e José era próspero. E as pessoas dizem, irmão, acho que está escrito errado, não? Como é que um escravo pode ser próspero? A prosperidade não é o que você imagina. Prosperidade é uma condição aqui dentro de você, que Deus tem tudo sob controle para você. E não tem nada que Satanás pode fazer para desfazer dessa coisa. Deus tem um plano para a sua vida. Ele quer bem a você. Deixe que Deus desenvolve o plano dele em sua vida. Como, irmão Bernardo? Atenta para as coisas que não se vê aqui dentro do seu espírito. Não por o que você pensa, não por o que você decide e quer, mas o que Deus diz. Deu? Acho que deu para hoje não. Eu vou orar por vocês. Pai, agradecemos a Ti, porque Tu nos deste um altar, Tu nos deste um cordeiro, Tu nos deste uma condição nova de vida, para que possamos não viver segundo os nossos pensamentos e desejos e emoções, mas viver em obediência simples da Tua palavra e do Espírito em nossos espíritos humanos. Ajude a cada um de nós, para que todo dia, ao invés de reclamar, possamos dizer, Deus, eu Te agradeço, porque Tu estás cuidando de mim. Louvamos e agradecemos a Ti por Teu amor e graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu falo, irmão, se você andar com Deus em sua vida, segundo o que Ele diz, você vai ser próspero. Você vai, dessa forma que você está fazendo os seus negócios, você não tem prosperidade, você não tem